E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Que saudade, que bom recebê-los aqui mais uma vez no Ericast, o podcast da sua jornada extraordinária. Eu sou a jornalista Érica Vandenbroek e hoje a gente vai falar de um tema que é um crime bárbaro que chocou o mundo no final da década de 80. O caso Irmãos Menendez. Foi um caso de grande repercussão nos Estados Unidos. Esses meninos, eles moravam em Hollywood, filhos de um grande executivo da indústria cinematográfica e acabaram matando pai e mãe de uma maneira brutal, minha gente. Eles foram a julgamento, houve 2 julgamentos, o primeiro, inclusive, foi anulado, e depois, no segundo, eles foram condenados à prisão perpétua. Mas agora tem uma reviravolta nesse caso. E eles podem sair da prisão 35 anos depois, a qualquer momento. Por quê? Surgiu aí uma nova testemunha. E desde aquela época, eles alegam que eles mataram os pais em legítima defesa. Porque esses meninos, eles eram violentados sexualmente pelo pai desde os 5, 6 anos de idade, até ali os 20 anos de idade. E a mãe deles seria conivente com esse tipo de abuso. Então, eles acabaram tomando essa atitude. E esse é o tema aqui do Ericast de hoje. Para isso, eu trouxe aqui 2 grandes especialistas, a doutora Ana Lu Barlesi, que é psicanalista. Ela vai explicar para a gente como é que funciona a mente dessas pessoas, desse pai, desses meninos que acabaram cometendo esse crime, enfim, dessa mãe. Ela vai trazer para a gente essa análise. E o doutor Sérgio Javoski, que é jurista, advogado criminalista, nosso comentarista aqui, que vai trazer também toda a questão da legislação. Sejam bem-vindos. Daqui a pouquinho eu vou conversar com vocês. E agora vamos falar de algo mais leve, vamos dar uma quebrada aqui, né? Porque o assunto é pesado. Eu quero falar desse meu cabelo. Gente, eu já cheguei aqui, fiz o maior sucesso com esse cabelo aqui todo encaracolado. A doutora Ana Lu elogiou, o doutor Sérgio, todo mundo. Então, eu quero indicar para você o meu cabeleireiro. Olha só como eu rejuvenesci, não ficou bacana, não ficou legal? Então, minha amada, passa lá você também, lá no Salão do Fagundes, do Espaço Beleza e Vida. Ele tá com um combo muito bom. Você faz a maquiagem, já faz o seu cabelo, as unhas, sobrancelha, buço. Você faz tudo por um preço muito especial, mas você tem que falar que está assistindo aqui o Ericast, o podcast da sua jornada extraordinária, que ele vai te atender muito bem e num precinho ali, ó, bem show, bem camarada para você. Então, entre em contato lá com o Fagundes, 41 99 543 7781. 41 99 543 7781. Agora eu quero conversar aqui com os meus 2 amigos. São profissionais extraordinários, seres humanos maravilhosos, que eu estou muito feliz de receber os 2 aqui hoje, porque eu falo muito de um para o outro, né? Sempre eu falo, assim, são pessoas que eu admiro muito. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Estou muito feliz de conseguir unir os 2 aqui em um episódio. Legal. Sejam bem-vindos. Olá, Érica. Uma satisfação estar aqui mais uma vez. Como você disse, eu também gostaria, né, de fazer um episódio com a doutora, por toda a qualidade dela, né, experiência de vida. E essa oportunidade nos uniu em um tema importantíssimo que envolve não somente um conhecimento jurídico, como também um conhecimento médico, psicológico. Acredito que esse episódio trará muitas novidades aí, informações para o público, principalmente em se tratando de um caso de grande repercussão internacional. Porque esse caso ele não se restringiu ali aos muros dos Estados Unidos, ele acabou sendo divulgado pela mídia de todos os continentes por envolver um caso de 34 anos, né, praticamente 35, que aqueles irmãos estão presos, e que novas provas vieram à tona, possibilitando que fosse agora impetrado um novo habeas corpus, buscando a liberdade deles e a rediscussão do caso internacionalmente, digamos assim.
Doutora Ana Lu, bem-vinda. Obrigada por aceitar esse convite. Imagina, é um prazer todo meu estar aqui no teu podcast, no Jornada Extraordinária, né? É um prazer estar com o doutor aqui também. É um tema bem relevante, onde acontece o patricídio, né? Então, é um crime odioso, né? Um crime horrendo, e eu vou tentar aqui dar o meu parecer e tentar investigar um pouquinho a mente, né, desses pais e a mente dos criminosos, dos irmãos, muito pautado pelo que a gente viu na mídia, certo? E eu acho que vai ser uma conversa importante, interessante aqui, mediada entre um advogado e uma psicanalista. É verdade, não tenho dúvida disso. Muito obrigada. Doutor Sérgio, então vamos contextualizar o nosso público a respeito desse crime? Sim. Como é que ele aconteceu? Vamos entrar lá no local do crime. Sim. Como é que esses meninos mataram os pais? Esse é um crime que ocorreu em Beverly Hills, 1989, uma época em que a região ali era mais artística ainda do que já é hoje, ou seja, as pessoas que eram tidas como as milionárias do mundo, bilionários, tinham uma vida, tinham casas ali em Beverly Hills, artistas de renome, de Hollywood, e vivia-se num ambiente bastante pacato, pacífico ali naquela região. Até que surgiu esse evento, a morte dos dois pais. Os irmãos ligam para a polícia ainda no local e dizem que encontraram os pais mortos. Então, nesse primeiro momento, foi a informação que eles prestaram. A autoridade policial vai até o local e, acredito eu, por não estar ali no dia a dia lidando com casos de homicídio, acabaram não visualizando elementos indicativos que até mesmo poderiam ter levado já os dois irmãos como suspeitos da prática do crime. Porque não existia um arrombamento, porque eles não colheram provas outras que demonstrassem que terceiros teriam ingressado naquela residência. Então, mesmo que fossem filhos, hoje você pega aqui o pessoal da DHPP aqui de Curitiba, já surgiria essa dúvida. Opa, mas calma aí, vamos ouvir os filhos. Né, para já começar a rebater ali e buscar ver se as informações prestadas por eles, se o eventual álibi, porque eles dizem que teriam ido ao cinema e chegaram em casa e se depararam com aquele ambiente ali sanguinário. Sim. Então, os pais foram encontrados mortos na sala de estar, com vários disparos de escopeta. Inclusive, era um cenário horripilante, assim, porque, além de muito sangue, o tiro no pai foi pelas costas e acabou explodindo a cabeça. Nossa. Então, a massa encefálica ela estava por todo o chão. Né? A autoridade policial, ela mesma ficou bastante ali apavorada com aquele ambiente. E acredito que também este pavor da imagem ali notada no interior da casa acabou fazendo com que eles não se prendessem a detalhes costumeiros de uma investigação criminal. Olha só que interessante. Pelo que dizem lá, não ocorriam homicídios ali naquela região. Tanto que a primeira linha de investigação foi de que seria sido a máfia, né, que teria matado o pai deles. Exatamente. Foram o que os irmãos falaram, né? Que ele estava sendo perseguido, né? O pai era o quê? Era um grande empresário que também tornara-se milionário, era de Cuba, né? Chegou ali, tornar-se milionário como um empresário ali do ramo musical, mexia ali com artistas também. Então, Stallone, né? Isso. Schwarzenegger. Tinha uma quantidade razoável, né? Em que pese ali a quantia que disseram que os irmãos herdaram, não me parecia tão grande assim, mas eram milhões de dólares. Não dava e aí a polícia foi desconfiando deles por causa do comportamento, né? Logo após a morte dos pais, não foi isso? Olha, o que aconteceu foi o seguinte. Eles foram lá, ouviram esses dois irmãos, mas como filhos das vítimas. Em nenhum momento eles implicaram os dois como suspeitos. E ali, obviamente, que faltaram muitas perguntas que teriam sido propostas numa investigação, não, digamos assim, não que não foi séria, mas ela não tomou a precaução necessária para uma linha investigativa de homicídio. O que acontece? A partir do momento que eles descartam os irmãos, fica complicada a investigação. Não existia uma outra linha bastante razoável. Tá, foi a máfia, mas quem da máfia? Com quem eles tinham problemas? Por quê, né? Então, esses irmãos ficam soltos e a polícia simplesmente não encontrava uma linha para começar uma investigação.
Ah, mas é o José da máfia? Quem da máfia? De qual Né? máfia, né? Qual máfia? Qual elemento existia no cenário do Ele crime? nem estava envolvido, né? Sim, Não tinha ele não tinha envolvimento envolvimento. do pai lá, do José, né? José. Isso Então, mesmo. E aí o que, que acontece? Os irmãos ficam soltos e começam a gastar esse dinheiro. Mas assim, ir a lojas e gastar milhares de dólares numa Comprando compra. carros importados, Carros caríssimos, importados. fazendo viagens, né? Eles não têm um comportamento compatível Compatível com a a morte, dor, né? não O é? luto. A dor e o processo de luto. É ali que chama atenção. Como que você Inicia, analisa, então, isso, doutora? Esse comportamento deles ali. né, inicia-se dessa forma, né? Você vê um desapego da dor completa. Então, essa falta de empatia é um dos requisitos que a gente enquadra na conduta transviada antissocial. Então, a gente já começa... Que é o psicopata, né? Sim. Então, eles já apresentavam, quando a gente analisa o perfil dos dois, eles já apresentavam essa conduta, né? Antissocial. Eles cometeram crimes, os dois, né? Quando adolescentes. Então, eles eram agressivos, eles eram impulsivos. Isso Não tinham limites, né? Exato. Isso é um perfil falando dos filhos, né? Sim. Então, essa falta de empatia com os pais pós o falecimento deles já é um fator assim que chamou a atenção. Exato. Continuando, doutor. Foi o que chamou a atenção da polícia, doutor. Foi o que chamou a atenção. Mas o elemento primordial que traz os irmãos para o foco central como suspeitos, e até aqui no Brasil nós teríamos uma prova, digamos assim, duvidosa para se iniciar, pegar uma linha de raciocínio a respeito da autoria dos crimes, foi o depoimento do psicólogo é verdade. do Eric. Que ele gravou, né? Ele inclusive. gravou, né, as consultas... A confissão, né? A confissão do Eric. Uhum. E aí ele entrega à autoridade policial. No Brasil isso não seria permitido? Olha, não seria porque ali existe nós temos um dever ali de sigilo entre o profissional, né, e o paciente. Então, a própria lei civil, ela traz ali escrita que o psicólogo, o médico, ele não tem obrigação legal de contar o que ocorreu ali dentro da consulta. É claro, se existir uma autorização do paciente, não teria problema algum. Eu não sei se Doutora, olha, eu acho que quando a gente vai para o código de ética ali do profissional, do médico, ele pode. Pode, né? Ele pode falar quando existe risco de vida para o próprio paciente e quando existe risco de vida para outro. Ah, sim. Então Bem pode. esclarecido. Excepcionando, então, doutora, nessas situações. Exatamente. Sim. Quando existe Pra risco de preservar vida. uma vida por exemplo, de terceiro. Nesse caso, doutora. Eu Como que a acredito que senhora sim, enxerga? eu acredito que sim, né? que poderia, porque faz parte de um... quanto aos psicólogos, eu não sei o código de ética dos psicólogos, mas o médico, ele prevê isso, que a gente pode falar se existe um existir risco, né? risco de vida para o paciente, por exemplo, um suicida... E um deles estava pensando em suicídio. Quando ele conta, eu me lembro disso, Sim, porque eu sim. assisti o documentário e depois eu vi a série também. É. Ele estava bem desesperado, né? A gente pode fazer o alerta no suicida e a gente pode fazer também quando existe risco de vida para o outro, que foi esse caso. É verdade. Eu acredito que ali seria mais o suicídio, né? Porque pelo menos eles não tinham uma pretensão de matar mais alguma pessoa. Ele tinha suicídio mesmo. Né? Seria do Mas suicídio. tem uma hora dentro do documentário ali, né? É meio ficção. Então eles colocam um pouco de Mas É o uma documentário- fantasia. O documentário eu acho Importante. que é real. Tá, Eles enfim, aqui romanceiam um pouco. eu acho né, que a existe questão um pouco de documentária. ficção, então eu não posso, Claro. eu não posso dizer para Bater ti. o martelo, né, Sim. doutor? Eu Eu acho sei. que na 100%. série é mais, a série eles romantizam, mas ali o documentário eu acho que é mais assim fidedigno com a Mais realidade. fidedigno. Mas existe um momento que agora me escapou. Mas a doutora que o disse da série. série daí, né? A série, série é né? mais, A série que foi gravada. A série. fantasiosa, Mais assim. fantasiosa, romancista, Com, né? com uma ficção que eu não sei até que ponto ali Não, muita coisa ali não é realidade. Exato. é verdade ou não é, né? A E, série não. e tem uma questão ali do psicólogo que ele tem interesses até financeiros com os meninos, né? Sim. Exatamente. Uma amante dele também, né? Então, Que aí quer se vingar e acaba Na verdade, procurando a ele polícia. faz ali quase que uma extorsão, né? Sim. Que ou ele pagaria,
Sim, se ou ele investiria ou na exatamente, empresa ele teria que investir. eu não sei se aquilo é um psicólogo ou um psiquiatra, mas ele tinha que dar um parecer. E me pareceu, primeiramente, que ele estava muito... devendo muito a conduta dele aos pais. Ah, sim. E depois o Norte vira, que daí ele me parece mais que foi um contratado pelos filhos. Então, existe assim, eu me restringo a falar assim a 100%, porque eu não tive acesso a realmente laudo e processo para a gente ter uma certeza de como é ali a conduta desviante dos filhos. Mas que a gente pode dizer que existe condutas irregulares, com certeza. Primeiro, como é que a morte foi de uma forma muito cruel, aonde existe a desfiguração O ódio, né? Exato. Mostra o ódio, né? Nesse ponto, daria para dizer, doutora, porque só esclarecendo também para o público... Ele deu um tiro no rosto da mãe, não foi? Foi porque a mãe corre, né? Então, a mãe corre, parece que ela recebe disparo e ela consegue ainda correr, mas daí um dos irmãos vai atrás e ele efetua demais disparos nela. Sim, ele recarrega a arma. Recarrega. Uma pergunta que eu lhe faço até, doutora, é o seguinte: existem elementos suficientes de que os dois eram abusados durante uma vida inteira. Inclusive, até o de 18 anos continuava sendo abusado à época dos fatos. Pois é, não sei. Até o depoimento deles que eles falam, né? E mas primeiro julgamento, tu viu que nunca ficou realmente esclarecido isso, né? Existe uma dúvida, doutor, em relação a isso. Não ficou agora que vem à tona, depoimento de um ex-menudo, exatamente. o Roy, que vai coragem de falar, né? Isso, que supostamente foi embriagado e molestado estuprado pelo pai da mesma forma, né? Pelo que José. Mas à época do primeiro julgamento, parentes confirmavam a posição dos pais também. Mas né? assim, não abertamente onde eles viram, né? Não, de terem visto abuso, não. Mas daí, esse tipo de crime é difícil, ninguém, né, na frente de ninguém, não acontece. Mas daí tu pensa assim, um homem de 18 anos sendo molestado, abusado pelo pai, com pois 18 isso anos. Que a gente trouxe a senhora até aqui para a gente, né, querer entender isso. Porque o que acontece na mente de um rapaz de 18 anos que continua sofrendo esse tipo de abuso? Ele pode continuar sendo molestado. Ele fica tão aprisionado na mente, ele fica tão acuado, com tanto medo. É um monstro, o pai dele é um monstro tão perverso que ele, por estar ali desde pequeno, desde os 3, 4 anos, sofrendo esse abuso, que ele não vê outra saída, ele não consegue fugir, não tem para onde correr. Veja, isso aí acontece muito com vítimas que são cerceadas, né? Então, em cárcere. E aí, sim, eu concordo. Agora, eles tinham total liberdade de ir e vir, né? E eles tinham acesso a professores, a educadores nos Estados Unidos, onde eles veem os crimes e questionam. Então, eu acho assim, que um homem de 18 anos, forte, como eram, não eram? Eram atletas, eram... Sim. Serem abusados, eles tinham noção do abuso. E o que ele o que conta lá é que o Lyle... É Lyle, né? Lyle. É o mais novo, né? Ele não foi abusado, ele parou o abuso com o Lyle, e daí foi do outro, no Eric. Isso. E o Eric é que permanece sendo abusado. E conta pro irmão, né? Até a vida adulta. Ele não persegue o Lyle, fica perseguindo o Eric até a vida adulta. Isso, é isso mesmo. E o que me parece, na realidade, o Lyle tem uma personalidade muito histriônica. Sim. Ele sempre quer chamar atenção, ele sempre tem que estar nos holofotes, e o outro não. O outro é mais quieto, o outro é mais... reservado, né? Reservado e muito agressivo. O mais novo? O Eric, ele tinha explosões o Eric era. É o mais novo. Ele tinha explosões de agressividade, de impulsividade. O que caracteriza esse tipo de agressão? É o quê? Ele era o quê? Um psicopata? Essa agressividade? Com certeza. São traços de psicopata? São traços de psicopata. Tanto que a mãe disse várias vezes, eu tenho medo deles. Quando você me deixa só com eles, eu tenho medo deles. Porque eles são extremamente agressivos, impulsivos e não têm empatia por ela.
Ah, sim. Quando ela tomava medicação, quando ela não estava bem, quando ela pedia ajuda, na própria conversa deles. Eu vi no documentário isso. Eles não tinham empatia com a mãe. Eles não tinham. Mas, assim, o que a gente questiona, até eu quero saber daí a sua opinião, é que será que essa falta de empatia já não era porque eles tinham raiva e ódio dessa mãe? Porque desde criança essa mãe nunca fez o papel de mãe de proteger? Porque, pelo que eu entendi, ela nunca protegeu os filhos. Ela era omissa. Ela era omissa. O que ela fazia? Ela permitia que o marido abusasse dos filhos, fazia vistas grossas. Ele abusava lá no quarto, depois vinha jantar e falava: ele não está bem, hoje ele não vai descer para jantar. E ela nunca tomou nenhum tipo de atitude, porque, segundo eu vi no documentário, né, testemunhas e relatos, porque ela amava demais aquele marido. Isso. Então, ela preferia fingir que nada estava acontecendo para não perder o casamento. Então, ela competia com os filhos. Desde que os filhos nasceram, e ali esses filhos começaram a ser abusados ali por volta de 4, 5 anos de idade, então ela enxergava como uma ameaça. Certo. E aí era uma relação de muito ódio entre filhos e mãe, doutor. Pois é, nós temos ali, obviamente, uma declaração, né, um depoimento dos filhos a respeito do que acontecia. Os parentes, ninguém viu nenhum abuso, mas eles falam a respeito da personalidade do José, que era uma personalidade forte, que realmente ele era difícil de se lidar, e alguns parentes também relatam ali que os meninos teriam tentado puxar a história quando eram mais jovens, mas que a própria mãe disse: não, o José tem a sua forma de educar vocês, a sua forma de corrigir. Então, uma das questões que eu tenho bastante dúvida, obviamente eu não tenho formação nessa área médica, psicológica, mas até que ponto eles são psicopatas mesmo, ou até que ponto eles criaram ali uma atitude, uma personalidade antissocial diante de todo o abuso sofrido por quem deveria proteger. Porque você imagine, se eles realmente foram abusados dos 5 anos até os 18, como que se criou, como que se formou a personalidade dessa pessoa? E também, eu também tenho minhas dúvidas a respeito da idade, sabe? Porque a idade, ela pode não demonstrar um aprisionamento da mente. Então, se uma criança... talvez eles não tivessem 18 anos, assim, isso, né? Se uma criança... Nós não podemos esquecer que isso é 1989. Imaturos, talvez por causa do abuso, não sei. Não, era uma época que não existia uma divulgação tão grande dessa questão de abuso por pais. Tanto é que o segundo julgamento, o juiz proíbe que seja dito que o pai abusou. Proíbe que familiares fossem ouvidos. Porque era um absurdo, né? Exatamente, pensar que os pais... Então, assim, até que ponto eles tinham o apoio da sociedade, da polícia ou de alguém para ser... Sabe, a minha dúvida que eu tenho, doutor, é os pais que devem proteger estão abusando, até que ponto a sociedade vai acreditar, sendo que era um homem que era um grande empresário milionário de Beverly Hills. Então, nós não estamos falando ali de um qualquer, né? Doutora, veja, lembrando sempre que eu estou embasada no que eu vi de documentários, né? Então, vou deixar bem claro isso para claro. A minha opinião é pautada dentro daquilo que eu vi e li, mas que não é oficial, né? Sim. Não é. O que eu posso dizer é o seguinte: existem famílias disfuncionais, sempre vão existir, onde há abuso, há omissões. Certo? E isso a gente tem hoje em dia. Eu só digo para vocês assim: se todas as crianças que foram criadas em famílias disfuncionais tivessem uma resposta igual ao deles, entende? Nem todos agem dessa forma. Né? Então, obviamente, o crime que eles cometeram não pode ser desculpe, mas eu não vejo em hipótese alguma como uma configuração de eles são coitados que sofreram a vida inteira. Então, a resposta que eles deram ao sofrimento não é, digamos assim, centrada na normalidade psíquica de uma pessoa. Não é normal. Não, eu não posso dizer assim, os pais abusadores podem gerar o meio
claro que gera violência. Então, a gente entende que o meio, a genética, né, influenciam demais no comportamento final de uma pessoa. É verdade. Com certeza. Mas, assim, a resposta a este abuso não pode ser a morte. Eu não posso entender que... Porque, senão, o que sobraria? O que nós temos aqui é um percentual imenso de crianças abusadas no Brasil. Aí vai depender da mentalidade ali de cada um, de como a doença se manifesta, doutora? É lógico que eu vejo eles como psicopatas desde criança, assim, eles têm uma resposta... Eles têm um traço já de psicopatia. Eles têm um e eu traço... acho que o pai, esse DNA é do pai, que é psicopata total de fazer isso. Pode ser, o pai ali muito violento. Vamos considerar que o pai era um abusador, que o pai violentava esses guris do jeito que eles contaram, e que eu via realmente essa omissão por parte da mãe. Irá gerar, né, personalidades desviantes, personalidades conflitantes. Entendi. Mas não necessariamente homicidas. Compreende? Eu não posso dizer que crianças vindo de famílias disfuncionais, elas têm o álibi de usar a violência contra os outros. Não posso. Mas tem alguns que desenvolvem esse tipo de violência, né? Eu não vejo dessa forma. Como é que o senhor vê, doutor Eu Sérgio? vejo que é o seguinte, é uma reação de cada pessoa. Né? Então, individualmente de cada pessoa, o senhor entende assim. Eu me filio àquela posição, até de um psicólogo que eu conversei, que ele diz o seguinte: quando eles mataram, não mataram os pais, mataram os agressores, mataram um abusador e a mulher que deveria protegê-los, mas que passava a mão na cabeça do abusador. Então, eu acredito que eles não tinham mais a imagem de um pai e de uma mãe. E o seguinte, uma criança que é abusada durante uma vida inteira, você veja, você denuncia para a polícia. Vamos dizer que mesmo assim a polícia leve adiante. Se nós levarmos todas as ações humanas por esse lado de que a vida não pode ser tirada em hipótese alguma, você pense como é que fica a legítima defesa. Então, falar em moderação, né? Quando nós falamos em moderação, nós falamos também na violenta agressão que foi praticada. Sim. Então, será que tirar a vida deles é mais violento do que ser abusado do que 18 anos? Pelo próprio pai dentro de casa? Porque, assim, eu acho que você usar a legítima defesa ali no caso é absurdo. Porque os pais estavam dentro de casa, desarmados, não houve nenhuma ameaça iminente para eles alegarem a legítima defesa. Tanto que foi totalmente desconstruído no segundo júri. Foi desconstruído porque houve abuso do juiz, que não deixou produzir provas de defesa. Tá. Eu acho assim... Gente, mas tudo bem, é assim mesmo, esse é o debate. Cada um vai ter a sua opinião e aí quem está assistindo vai tirar suas conclusões. Eu nem vou entrar nesse mérito da legítima defesa. Porque... Não, tudo bem, mas é que nós temos o seguinte, a legítima defesa ali eram atos constantes que ele sofria. Sim, aí eles acabaram premeditando, então, né? assim, não era assim quando que tu ele... premedita, tu já tem dolo e desejo. Mas e quando tu tem desejo, tu tem intenção. Mas a premeditação, ela fica complicada aí também. Ela não fica tão... o fato dele comprar uma arma... Você imagina, então todo mundo que comprar uma arma vai premeditar um crime. Não, ele compra uma arma para se defender do pai. Porque aí ele já era adulto, maduro e poderia entrar... E ele pensou, olha, eu vou ficar com a arma aqui, caso ele entre aqui no quarto, eu vou atacar e vou matar. Isso. Tá. Então, é até importante dizer que o advogado, à época, ele não pediu a absolvição dos irmãos. Ele pediu a desclassificação do homicídio de primeiro grau, que é aquele premeditado, que é o homicídio praticado ali com uma violência de espírito mesmo, que a pessoa ela arma todo um contexto para praticar aquele delito para um crime de segundo grau, que era um homicídio mais simples. Então, assim, o advogado não chegou e disse, olha, eles são completamente inocentes e eles precisam ser soltos. Entendi. O objetivo era somente o quê? Que eles não fossem condenados a uma prisão perpétua e que daí não tivessem direito a uma liberdade condicional. Entendi. Então, não teve um pedido do advogado dizendo, olha, eles são totalmente inocentes. Não, eles tinham que pagar pelo crime. Exatamente. Ou seja, já estão lá faz 30 e tantos anos. Isso, eles são têm que 34 anos. Eles têm que pagar sim, porque eles cometeram um crime. Eles mataram os pais. E lógico que não poderia ficar impune. Isso, e daí... Veja, desculpe, doutor, mas eu acredito que a gente está falando do crime, se não me engano, um tinha 18 e outro tinha 21, né? 21, exatamente.
Exatamente. Homens. Exatamente. A gente está falando de 2 homens de 18 e 21 anos, onde eles tinham a liberdade, como eu falei, de ir e vir e conversar com as pessoas. Por que eu opto por matar o meu pai e minha mãe daquela forma grotesca do que simplesmente pegar minhas coisas e sair de casa? E não ter mais contato com o abusador, porque eles tinham um vínculo financeiro imenso com aqueles pais? Um lar tóxico, é um Sim, lar abusivo. disfuncional. Totalmente disfuncional. Eu concordo então, contigo. não dá pra gente analisar, né, doutora? Assim, Eu te no entendo. meu entendimento. Eu só digo assim, existia outras possibilidades. Existia. Então, porque um traço de psicopatia existia. Ah, sim, eles são psicopatas. Por causa da escolha da forma, sim, entende? Então, mesmo que... É isso que eu esse insisto. ódio, né? Esse ódio, essa raiva, Por mais que essa eles vingança. Exatamente. Por mais que eles tenham sido abusados por um pai, a infância e a adolescência deles, a resposta que eles tiveram a esses pais foi de uma violência absurda e eu acho perigosa até. Eles responderam na mesma medida, né, doutor Sérgio? Exatamente. Mesmo que seja, né, até mesmo numa medida maior, porque ele tirou a vida Sim, dos tirou pais, a vida dos pais, né? mas o Tiraram. direito ele não é tão matemático assim. Ah, então, os tribunais, inclusive, nós debatemos muito questões dessa natureza. Temos muitos casos que, a princípio, você olhando o fato final, parece uma desproporção irrazoada. Mas quando você vai analisar todo o contexto, você consegue entender o porquê que naquele momento aquela pessoa agiu daquela forma. Então, eu já vi um caso de uma senhora que ela matou o esposo dormindo com uma faca no pescoço. Nossa. Então, você veja, se você analisar, você vai dizer, não teve defesa, ela pegou ele de surpresa, parece um crime bárbaro. Sim. Mas essa mulher, ela sofreu todo tipo de violência durante 20 anos. Ele queimava ela com cigarros. Chegou uma hora que ela não aguentou mais. Ele já tinha passado o pescoço, faca no pescoço dela. Ele já tinha promovido todos os abusos possíveis. Essa mulher nunca ia conseguir reagir com ele de pé. Era um cara forte, era um cara violento. Então, é o momento da adrenalina que ela fala, eu não aguento mais passar por isso. E ela foi absolvida. Então, o direito ele não pode ser matemático assim. Entendi. Sabe? Não é porque uma pessoa vem me agredir com um soco que eu não posso dar um tiro nela. Porque aí, se nós olharmos a desproporção, e se for um lutador de UFC? Sim. Eu tenho alguma chance contra ele? Se for um campeão mundial? Eu vou usar a arma que eu tenho. Se eu tenho aqui um canivete, se eu tenho um taco de beisebol. Então, a moderação, quando nós falamos do direito, não é assim, ele me deu um soco, eu tenho que revidar com o soco. Não, eu tenho que revidar moderadamente com o meio necessário. Entendi. Eu acredito também, doutora, pelo menos pela lei brasileira, eu não tenho um contato com a legislação processual norte-americana. Eu acredito que uma outra tese deveria ser melhor aplicada, que é a tese do mal menor considerado. Que aí você não iria ali na questão da antijuridicidade, realmente não iria falar de legítima defesa, porque não teria um ato ali, digamos, atual ou iminente. Ofensivo, né? Uhum. Isso, que vamos dizer que o pai veio fazer algo, se fosse durante o ato, seria um outro papo. Mas eu acho que existiria ali o que nós temos no direito, que é muito pouco debatido. Né? Pode ser até mesmo que vocês não tenham ouvido ainda essa expressão, inexigibilidade de conduta adversa. Nunca ouvi. Que significa o quê? Que a pessoa ela é colocada numa situação em que ela não tem outra possibilidade que não fazer aquilo. É óbvio que sempre, se nós analisarmos, sempre há, né? Sempre vai haver, vamos dizer, por que você não correu? Por que você não denunciou? Só que aí nós entramos num psíquico do autor muito complicado de você tomar uma decisão por ele. Né? Realmente é um caso bastante impactante. Complexo, né? Complexo. E tanto é que é o seguinte, no primeiro julgamento, aconteceu algo ali bastante inusitado, porque o próprio Conselho de Sentença se reuniu, são 12 figuras, e eles não conseguiram chegar a uma conclusão a respeito de se ele deveria ser culpado por o dolo em primeiro grau ou por assassinato em segundo grau. E aí o que acontece? O Conselho norte-americano do júri, ele só permite que uma decisão seja proferida se ela for tomada por unanimidade. O Conselho ficou meses. Então, aqui nós estamos num dia querendo debater, mas o Conselho ficou meses, chegaram a uma conclusão e disseram, olha,
não conseguimos unanimidade. Metade diz que ele tem que ser condenado por dolo em primeiro grau e metade que não. Por isso que o julgamento foi anulado. Ah, entendi. Doutora, a senhora queria falar? Assim, ó, eu não tenho muito elementos para falar sobre a infância, né? Porque não mostra. Mostra eles já adolescentes ali. E na adolescência, o documentário mostra, então, eles como meninos mimados, né? Onde aquele pai e aquela mãe dão tudo para eles, financeiramente falando. Né? Então, em contrapartida dos abusos, aquele homem sempre dava algum bem material para os filhos. Exatamente, em contrapartida, né? Para compensar os abusos. Então ele sempre ficava, aqueles meninos sempre estavam sendo aliciados por bens materiais. Aliciados, Então, o desenvolvimento da personalidade deles se torna também abusiva em relação a isso, porque sempre tinha uma contrapartida. Houve em dado momento que aquele pai se irrita de tal forma que fala que os filhos estão fora do testamento dele. É verdade. E ali, aquele fio da meada é que começa me parece, uma desintegração ali total da família. Por quê? Porque os meninos sempre tinham um ganho. Então, e isso... Talvez por isso eles aguentaram também e ficaram ali durante tanto tempo. Porque, por assim, muito tempo, exato. O pedófilo... É muito tempo. O pedófilo, ele age dessa forma, doutora. Ele dá um ganho. Desde a infância ele faz isso. Ele começa dando o quê primeiro para a criança? Ele dá um docinho. Exatamente. Então, esse é o X da questão. Eles usaram dois fatos assim constitutivos da pedofilia, que é o abusador me dá um elemento de troca, isso, seja qual for, nesse caso era financeiro, e também o assédio em relação a se você contar eu te mato. Eles fazem isso. Se você contar eu mato a sua família. Sim. Então sempre eles alegaram esses dois. Esse é o modus operandi dos pedófilos. Falando em relação à pedofilia, sim. É isso aí. Então, aqueles jovens ali tinham uma contrapartida financeira sempre. Então por isso que eles ficaram tanto tempo ali. Porque era um jogo ali de ganha-ganha. Exatamente. Aquele pai tinha o que ele queria, mas ele dava... Ele pagava por aquilo. E eles, desde criança, aprendendo ali, eles achavam que aquilo ali era normal. E daí eles, eles continuavam levando aquela vida, por quê? Porque eles pensavam assim, aí eu vou perder isso. Muitas vezes o mais velho, o Lyle, ele falava assim, mas o meu pai me prometeu tal coisa. O meu pai me prometeu tal coisa. E daí ali ele ia angariando. Sim. E todas as vezes que eles cometeram erros durante... O que mostra os documentários, que foram os crimes que eles praticaram, o roubo... O pai escondia. Tá, e aí eu te pergunto, por que os roubos? Se eles tinham, né, condições financeiras. Pois é uma boa pergunta, né? Porque eu não tive acesso a esse documentário do roubo. Esse eu assisti esse documentário, está na Netflix. Eu confesso que eu não vi isso daí. Por que eles cometiam os roubos? Eles eram delinquentes, assim, eles cometiam delitos. E o pai, ao invés de corrigir, de dar o limite, ele não dava. Ele ia lá e protegia. Protegia, pagava para a polícia. Mudava de casa. Mudava de cidade. Mas daí que eu pergunto também, né? Duas questões trazendo agora. E eu tomei conhecimento a respeito do fato que eles tinham praticado assalto agora. Mas... ali já não estavam com uma personalidade distorcida, doutora? Isso que eu tenho de não respeitar ali já as regras. E daí outra coisa. E o pai também, de não querer, de repente, que eles vão para longe, vão ser presos, ou vai acontecer alguma coisa, eles abram a história. Outra situação que eles colocam... só um pouquinho. Outra situação que eles colocam. O Lyle, o mais velho, cometeu plágio dentro da universidade. Isso é verdade. E aí ele foi chamado e aquele pai novamente protege. Pedindo uma suspensão, porque o Lyle seria expulso da universidade onde ele entrou, que era uma das melhores, era Princeton, se não me engano, não me recordo. Eu não recordo também. E ele disse assim, ele foi lá e conseguiu com o reitor da universidade para que ele fosse somente expulso. Então, sempre aparecia a presença do pai, ajudando, auxiliando, mascarando as situações de delito praticada pelos jovens. Isso é verdade. Existe... E foi destruindo a personalidade deles, né? Foi minando cada vez mais. Uma questão que eu assisti ali em um documentário era de que o mais novo, né?
ele teria passado numa grande universidade, só que por ser longe da casa do pai, o pai teria proibido ele de ir, né? Isso aí foi uma informação ali passada na reportagem. Eu acredito que tenha sido um documentário também. Foi. Então, existia E ele ficou com muita raiva disso, porque ele queria, na verdade, ir para longe daquele pai abusivo, né, doutora? Doutora, eu quero te fazer uma pergunta aqui. Até a gente tinha conversado sobre isso, doutor Sérgio. O que o pai dizia é que, lá quando eles eram pequenos, que eles tinham que ter ali a relação sexual com o pai, ser abusados, inclusive ter relação sexual ali entre eles, porque isso era uma prática dos gregos, dos romanos, e isso faria com que eles se tornassem homens mais fortes e mais poderosos. E aí, durante muito tempo, eles acreditaram nisso, eles agiam dessa forma por conta dessa instrução do pai. Como é que a senhora vê isso? Sim, é fábula, né? É uma fábula que o pai inventou para deixar a situação menos terrível. Então, a gente, mais leve, né? Para suavizar o abuso. É uma fábula, uma confabulação que o abusador usa para que a vítima não veja aquilo como um abuso. Olha então, ele só. conta uma história bonita sobre o que está acontecendo para que aquela vítima não se sinta tão ultrajada, digamos assim. Para a dor não ser tão grande, né? Para tentar amenizar. A gente tem que lembrar também que existe muita culpa, né, do abusado. Sim. Muitas vezes, isso que tu falou essa mulher que esfaqueou o marido, enfim, existe muito da culpa da vítima, né? Por tanto tempo ela foi abusada. Então, o quanto ela não se percebe como vítima. Ela se percebe como... Eu tenho implicação nisso. Eu fiz com que o meu pai viesse para cima de mim. Entende? Então, é complicado. Isso aí é confabulação. Então, é subterfúgios, conversas que o abusador usa para fantasiar aquele abuso. Então, isso é comum, né? Eles fazem, com certeza. Com certeza. Veja, usar... E os gregos... conta a história que existia realmente isso, né? A homossexualidade intensamente dentro do exército. Mas era porque eles ficavam muito sós, muito tempo sós, longe de mulheres, enfim. Mas essa questão foi isso que ele fez. Ele usou uma história interessante para convencer os meninos do que o que ele estava fazendo não era tão errado assim. Doutor Sérgio, vamos entrar agora na questão lá do Roy, do Menudo. Como é que surgiu essa testemunha? É recente, agora que veio à tona? Ele procurou daí a justiça para testemunhar? Pois é, eles descobriram uma carta, primeiramente, né, uma carta que teria sido encaminhada pelo irmão menor ali para um primo, dizendo que ele sofria abusos. Aí, teor dessa carta, eu tentei procurar na internet e não encontrei. Mas eles dizem que é uma carta do passado. Não seria uma carta do futuro, digamos assim, né? Depois dos fatos, depois que estava preso. Não, teria sido uma carta da época. Que ele escreveu à época. Isso, que ele escreveu à época em que morava com os pais. Mas eu procurei e não encontrei nenhum relato dessa carta. Mas é uma prova nova que foi acostada a esse habeas corpus. Entendi. E o Roy, ao que tudo indica ali... também a série ela trouxe uma notoriedade de novo para o fato, né? Ela reacendeu esse fato que estava, de certa forma, apagado. 34 anos já, mas já faz 1 ano já que a promotoria vem se debruçando em cima desse caso, diante de insistentes pedidos dos advogados. Então, não é porque, de repente, um processo não está na mídia que o advogado não está agindo, não está atuando, não está tentando alguma medida. E nos Estados Unidos acontece muito isso. Quando existe alguém ali está com a pena de morte também decretada ou com uma prisão perpétua. Os advogados lutam muito para tentar encontrar uma nova prova. Lá existe uma liberdade maior de investigação por parte do advogado também, né? Então, ele tem maiores ângulos ali para trabalhar e investigar o caso ao lado da polícia. Olha só que interessante. Tem uma parte que eu sei que eles são... da mesma época do crime do O.J. Simpson. Exatamente, doutora. Então, o O.J. Simpson vem e toma um pouco do holofote ali. E ele consegue... Ele consegue, né? Ele ganha liberdade. Ele é absolvido no primeiro, né? O O.J. Simpson. Ele é só condenado no civil. No criminal, ele é livre.
Ele só foi condenado Sim. na questão civil lá nos Estados Unidos. Ele foi absolvido no primeiro julgamento. É até um comentário que eles fazem do seguinte: o primeiro júri ele foi nulo, porque não chegou-se a uma opinião, digamos assim, dos 12 jurados no mesmo sentido. Sim. A unanimidade não houve. O juiz tem que decretar nulo o julgamento, e aí é a promotoria que vai decidir se ela vai levar em frente ainda ou não. Se a promotoria quiser, ela pode retirar a acusação. Nos Estados Unidos, inclusive, o promotor ali pode fechar acordos, né, reduzir penas. Existe uma série de atuações que os diferenciam do Ministério Público do Brasil. Mas o Ministério Público persistiu e disse, não, nós queremos um novo julgamento. Então, o primeiro julgamento, fato em 89, eles são presos em 1990, praticamente ali depois de 6 meses que o fato já tinha ocorrido. 93 nós temos o primeiro julgamento. 95 é marcado o segundo. Porém, um mês antes foi a folia lá do O.J. Simpson, que tomou toda a mídia. E aí, inclusive, uma especialista diz o seguinte, estava na cara que eles seriam condenados, porque um grande caso de repercussão já tinha absolvido o O.J. Simpson. Sim. Então, ficaria meio comprometida a justiça norte-americana também. Na mesma cidade, ali em Beverly Hills, então era tudo muito igual, né? Inclusive, o O.J. Simpson era amigo do José. Diz que ele já tinha Inclusive, frequentado. acho que é por isso que a Kim Kardashian agora está batalhando pela soltura deles, porque o pai dela era o advogado lá na época Eu não do. sabia disso. Não sabia E ela disso, está lá não. batalhando pela soltura, liberdade pela liberdade deles. deles. Ela até fez direito para isso, tal. Ela é uma das militantes. Tem uma situação assim bem interessante no documentário, que é um livro que foi escrito por uma suposta namorada do Lyle, quando ele estava preso, e que inviabilizou o depoimento dele no segundo júri. Exatamente, ele não pôde prestar. Porque ali ele Ela- fez declarações que ela eram gravou. contraditórias, né? Não, é onde ele se mostrava a personalidade histriônica dele. Ah, sim. Chamando atenção, contando fatos onde ele se incriminava, Sim. entende? Mostrando fatos de total falta de empatia. Ele disse que ele doeu tanto para ele a morte dos pais dele quanto do cachorro dele. Então, ali ele ficou... A advogada foi uma jogada de advogados ali, né? Criminais. Você não pode depor porque Sim. acabou. Acabou para você, destruir né? no depoimento. Porque lá nos Isso Estados Unidos destruir, tem uma liberdade, o promotor, de inclusive ser um tanto agressivo até mesmo na colheita ali da prova, né? Ah, olha Então, só que interessante. Ele doutor, eu não foi sabia. ele simplesmente inviabilizou a própria defesa dele. É verdade. O próprio Lyle, entende? Então aí existe aí que eu digo que é uma personalidade. Como é que é essa personalidade Antissocial. histriônica? Quais são as características do histriônico? A personalidade histriônica é aquela pessoa que fala muito alto, que Você sempre gosta de chamar atenção. que gosta de chamar atenção, sempre está no meio, ela sempre precisa ser o centro das atenções. Então, isso é personalidade histriônica. Então, é aquela pessoa que é um pavão, que ela sempre está, sabe, muito... Em evidência. Exatamente. Então, esse é o histriônico. E ele se mostra, assim, inclusive, dentro da cadeia, né? Ele virou uma liderança, né, líder doutora? dentro Uma liderança. da cadeia onde ele estava. Nossa. É até a respeito disso que eu ia perguntar para a doutora. Esse comportamento antissocial, né, que ele teria, vamos dizer, surgido ali nele, se externalizado depois desses supostos abusos, porque também nós estamos falando aqui sem ler os autos, né? Sim. Em cima de documentários, então temos que ter uma responsabilidade também Claro. acadêmica aqui. Mas e esse fato, doutora, que daí o que acontece? Por que durante esses 34 anos eles não mataram mais ninguém dentro de presídio? Não conflita um pouco com a ideia de psicopatia deles? Sim, mas eles estavam dentro do presídio, né? Sim, mas é que, querendo ou não, uma hora ou outra, você tem uma convivência ali com os demais. Você acha que pode mas- ali nos Estados Unidos, mas- mesmo com a segurança? Mas Não, no convívio, né? Chega num sim. momento, a não ser que você fique restrito, mas não pode ficar eternamente. Então, ele tinha que conviver com outros presos. que eu saiba, preso não mata preso dentro da cadeia. Como Não, é que- mas eu digo assim, se ele tinha essa personalidade desviante... Dessa psicopatia do desejo de matar. Isso não geraria para eu ele não- ali eu não- situações que também... Esse ele desejo pô, de Mas matar. o que eu vi no documentário foi que o Eric foi colocado na solitária
por causa da impulsividade dele e a agressividade dele com outros presos. Ah, é verdade, isso é verdade, eu lembro. Então existiu, ele mantém a personalidade. Existe um livro muito interessante para a gente ler que fala sobre o psicopata desde a infância. Porque o psicopata, o antissocial, ele não tem cura. Não existe, eu não vou dar uma medicação para ele. Não existe cura da psicopatia, da antissocial. A gente faz tratamentos e nem entra com o comportamental que os psicólogos usam. A gente usa outra forma de acessar. Sim. Existe um livro que fala sobre um psicopata, escrito pela mãe dele. É um caso muito famoso, que é Vamos Falar sobre... eu não acredito que eu vou esquecer agora. Estava na minha mente. Vamos falar sobre... Eu já me lembro. Tá. Esse livro é um livro que mostra uma mãe. Ele cometeu aquele homicídio em massa dentro da escola. Ah, sim, de uma escola. Vamos falar sobre... Já me veio na cabeça. Ele matou 20 colegas com aquelas bestas. Aquela que dá... Sim. Ali, ela mostra a configuração de como ele era desde criança. Então, ele mostra ali os sinais, né? Aquela perversidade, aquela raiva. Exatamente. Não gosta de animais, aí pega lá um gato, queima o gato, sabe? Isso. Eles são assim, desde pequenos. Assim, eles fazem coisas muito perversas. Então, existem critérios que a gente determina quando uma pessoa é psicopata ou não. Entre elas está, então, a impulsividade. Então, quando eles matam aqueles pais, eles matam os pais. Eu poderia até alegar uma impulsividade deles. Impulsividade em não parar nos locais. O Lyle tinha ele não conseguia ele trabalhou 2 vezes na vida, sendo que a segunda vez era com o pai e ele não durou muito tempo. Então essa não ficar nos lugares, não conseguir ter uma normalidade, a agressividade, a manipulação, a estrutura de manipulador, a questão da falta de empatia com a dor do outro. Cometem crimes reiterados, começando com crimes pequenos, e daí vai aumentando o nível. Então, isso aí são traços de um antissocial. Entendi. Não vai reestruturá-lo. Eu acredito que ele não tenha cometido outros crimes dentro da prisão, porque ele estava dentro de uma estrutura onde eles não eram, digamos assim, tolos e nem burros de cair nessa armadilha. Eles entendem, eles eram bem inteligentes para saber como eles deveriam agir dentro da prisão. Entendi. Eu acredito. Obrigada pela resposta. Doutor Sérgio, agora vamos mudar de assunto, falar do seu programa. Você está com um novo programa aí de rádio, Isso. Crimes em Aberto, e eu acompanho toda segunda-feira, das 8 às 10 na Rádio Paraná Oficial. Gente, é muito bom. Para quem gosta do assunto, né, doutor Sérgio? Eu fico vidrada lá, menina, e daí eu tenho que trabalhar. Que legal! Eu tenho os clientes para atender e eu fico ali ouvindo. Eu acho muito legal, muito bacana. Fala pra gente desse projeto, como que as pessoas podem ouvir. Toda segunda-feira, das 8 às 10 da manhã, na Rádio Paraná Oficial. Pode baixar o aplicativo ali, daí tem uma câmera, né, para quem quiser ver, ou também pode só ouvir o programa. E também pelo YouTube. E agora será também passado em todas as redes sociais, Kawaii, Facebook, Instagram, mas por enquanto no próprio aplicativo da Rádio Paraná Oficial e no YouTube. Então todos esses fatos delitivos, crimes em aberto, nós temos comentado ali. No por decorrer, 2 horas, né? Isso, e aí ele vai, ele esmiuça, assim, ele tem bastante tempo para falar. Inclusive, até eu trouxe esse tema, porque você levou lá na rádio, né? Sim, dos irmãos deu uma Menendez. repercussão muito grande. Muito grande. É claro, nós trazemos ali mais a questão jurídica, né? Nós não temos um amparo para falar a questão médica, que ela também é bastante complexa em casos dessa natureza. Eu até ia perguntar para a doutora a diferença ali que entre a psicopatia e a sociopatia, né? Não sei se a sociopatia ela pode ser desenvolvida durante a vida ou se ela já nasce também. A gente acredita que nasce. Acredita que nasce. A gente acredita que nasce. Tem um tema bem interessante que, não sei se tu já falou no teu programa, mas quem sabe uma ideia que eu acho muito interessante, o caso daquele
jogador de futebol que aconteceu aqui em Curitiba, que estava fazendo parte de uma festa e tal. O Daniel, né? Eu acho Caso Daniel. interessante aquilo. É legal foi em São esse José caso. dos Pinhais, né? Lá daquele... A gente estava falando dele lá, do Que Rubens foi Recalcate, emasculado. lembra? Isso. Como Que que era sofreu- o nome do... É que esse caso aí, uma das coisas assim, é que ele ainda está em julgamento, né? daí não pode falar. Não que não possa falar, mas eu acho que isso aí pode, de repente, ter uma repercussão Sim. dentro do caso. Tem que esperar, Então, né? Ele acabaram de ser condenados pelo Tribunal do Sim. Júri, mas ainda pende recurso. Então, eu realmente... Edson Brites, não era? Edson o Edson Brites, Brites, que é o... exatamente. eu acho Família o também acusado. ali, né? Gente, que crime brutal, que terrível aquilo. Foi um júri terrível, ali né? bastante complexo também, né? Foi. Mas que ele ainda pende entendi. recurso de apelação no Tribunal de Entendi. Mas Justiça. futuramente, minha gente. Exatamente. Futuramente, É um Crimes em tema, Aberto. Esse programa é muito bom. Rádio Paraná Oficial. Você que gosta de investigação, de criminalidade, você não pode perder. A doutora também, Ana Lu, ela tá lá quase toda segunda-feira no programa Empreendendo com Elas, com a Josiane, leva temas lá sobre saúde da mulher, tá bombando, tá arrasando. E a doutora Ana Lu, minha gente, ela lançou um livro recentemente, no Outubro Rosa, esse livro aqui, Viver a Vida de Mãos Dadas com a Morte, que eu li, como escreve bem, que sensibilidade maravilhosa. Então, eu gostaria que você falasse a respeito desse livro para o nosso público. Eu trouxe o meu aqui também, para a gente fazer par, né? E é o Viver a Vida de Mãos Dadas com a Morte. E eu falo um pouquinho sobre a minha jornada ali como médica e paciente oncológica, onde eu passo por um câncer de mama avançado. E eu conto ali como foi a minha experiência, como é essa jornada, na realidade, como é o processo de adoecimento, o processo de finitude, e, enfim, e como e como a gente consegue passar com coragem, com fé por esse processo. E eu acho que é um livro que vale a pena ser lido e fala sobre como a gente tem que seguir na jornada da vida com esperança e com crença de que as coisas vão dar certo. É verdade. E quem quiser ter acesso a esse livro, como é que faz? Está no site da Amazon, é só colocar o nome do livro lá e a Amazon manda na sua casa em 48 horas. Viver a Vida de Mãos Dadas com a Morte. Ela escreve bem demais e já está vindo um novo livro por aí. Depois a gente vai trazer ela novamente para falar a respeito dessa obra. Gente, Maravilha. Eu quero agradecer. Obrigada, viu? Eu gosto disso, de debate mesmo, qualificado. Vocês são incríveis, cada um na sua área. Amei, ó. Amei ter os dois aqui. Obrigada, viu? Imagina. Eu que agradeço por mais essa oportunidade de conhecer a doutora também, uma pessoa extremamente competente, e fazer esse contraponto, né? Porque eu não sou profissional da área médica. Uhum. Então, ela tem essa questão aí desse psíquico, né? Dessa parte aí invisível, digamos assim, do paciente, mas que também se manifesta. Sim. E que é muito importante no direito penal. Então, os bons criminalistas, eles andam muito ali com profissionais de outras áreas, porque a interdisciplinariedade é importantíssima dentro do direito, para que a gente não fale bobagem no seio de um processo. É verdade. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. Doutora. Foi um prazer estar aqui contigo, um prazer estar com o doutor. Ele vai me convidar para o podcast dele, né? Eu já estou me convidando. E a gente vai conversar mais, a gente vai ter mais contato, e é um prazer estar sempre contigo. Obrigada, gente. Muito obrigada pela audiência, pelo carinho, pela participação. E a gente se vê logo mais. Agora a gente vai dar um recesso aqui, o pessoal vai entrar de férias aqui no estúdio. Mas em breve voltamos com muitas novidades. Beijo grande. Tchau, tchau.